Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Machado. Nós vamos para mais uma aula de propriedade industrial e propriedade intelectual no nosso curso prático e objetivo. Lembrando que o objetivo desse curso é mostrar os principais conceitos, as principais diferenças, né? Nada tão aprofundado, apenas para você entender mais ou menos a base desses assuntos, né? E o que seria essa propriedade industrial, o que seria essa propriedade intelectual? Bom, a propriedade industrial, no caso, ela é relativa ao direito das marcas ou patentes que são regulamentadas por uma lei, que é a Lei 9.279, de 1996, sob a responsabilidade do INPI. O INPI é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, né, onde você pode solicitar a proteção de marcas e patentes. Patentes, né, normalmente são voltadas para invenções, modelos de utilidade. Essa diferença entre invenções e modelos de utilidade ela é explicada numa outra aula, né, aqui do nosso canal, que eu falo apenas sobre essas diferenças, né? Eu falo sobre invenção, inovação e lá você consegue entender todas essas diferenças entre esses termos, né? E os registros são mais voltados, né, para a área de desenho industrial, né, e marcas. E o que seria a propriedade intelectual? A propriedade intelectual é algo mais amplo, que contém, que abrange, né, essa propriedade industrial. Então, por exemplo, você tem aqui a propriedade intelectual e dentro da propriedade intelectual você tem a propriedade industrial. Exatamente, suas marcas, patentes, né, o desenho industrial, entre outras coisas mais, né, que eu não vou discutir nessa aula, né. Nós temos também o direito de autor. O direito de autor não está inserido dentro do contexto da propriedade industrial. Ele está inserido dentro do contexto da propriedade intelectual. Então entenda, a propriedade intelectual contém a propriedade industrial, mas a propriedade industrial não contém a propriedade intelectual. Assim, falando tecnicamente, claro, uma pessoa que desenvolve alguma coisa que tenha marca, que seja uma marca, que seja uma patente de uma invenção, desenho industrial, é óbvio que ele utiliza o intelecto dele. Mas eu estou falando em termos conceituais. A propriedade intelectual, ela abrange a industrial, mas o contrário não é verdadeiro em termos conceituais. E os direitos de autor, né, é uma coisa também que faz parte da propriedade intelectual, que está diferente, que é distinta da propriedade industrial, que ela está relacionada a quê? Livros, autoria de livros, artes, né, música, literatura, mesmo literatura científica, desenhos, né, que não sejam desenhos industriais, né? E também existem os direitos conexos, que são as interpretações artísticas, né? Porque muitas das vezes um compositor, por exemplo, ele escreve uma letra, mas o artista que canta aquela música, o cantor, né, o intérprete, faz com que aquela música, né, se torne nacionalmente ou mundialmente conhecida, né? Então, ele tem uma participação muito importante na obra desse autor. Então, são coisas que estão separadas, né? Apesar de ser tudo propriedade intelectual. E os direitos de autor e os direitos conexos, eles são vinculados a essa lei 9.610 de 98. E a da propriedade industrial, a lei anterior que eu mostrei, né? 9.279 de 96. Por isso que eles são tratados até de maneira distinta, né? Apesar de ter toda uma relação entre elas, né? E qual a diferença na questão do procedimento do registro, né? A propriedade industrial ela é registrada no INPI, né, conforme eu já expliquei, e você pode entrar no site do INPI, tem o link marcas e patentes, né, se você quer registrar uma marca ou registrar uma patente, e lá você segue todo o passo a passo que ele explica lá, né? E o custo na data desse ano que eu estou gravando o vídeo, de 2020, para um pedido nacional dentro do território nacional é de R$ 175 ou R$ 70, que seria uma taxa reduzida. E aí você tem que ler lá as especificações. R$ 70 se aplica o quê? A pessoas físicas, a microempreendedores, né? Aí
cada taxa se aplica a um tipo de empresa, um tipo de pessoa, né? E os livros, eles são registrados, eles são protegidos na Biblioteca Nacional. Existem outras formas de proteção, atenção, porque eu sei que tem gente que vai ler, vai falar, quer dizer, vai ver o vídeo, né, e vai comentar, poxa, mas eu já vi registro em tal lugar. Sim, você pode registrar livros, obras em outras instituições, em outras empresas. Esse é só um registro, um registro que você é o autor daquela obra, né? E o custo em 2020 é de R$40 ou R$20 por uma taxa reduzida. Aí, claro, você tem que entrar no site da Biblioteca Nacional para poder ler essas especificações aí com relação ao custo. Eu não gosto de me aprofundar na questão do custo, porque o vídeo ele fica, né, no YouTube, e daqui a 1 ano, 2 anos, isso tudo acaba mudando, né? Porque os preços vão sendo atualizados, então nem compensa a gente ficar comentando muito de preço aqui, né? E as composições na Escola de Música da UFRJ. Quer dizer, e quem é de outro estado, né? Hoje tudo, esses trâmites são todos online, né? Fica tudo muito mais fácil, né? O custo em 2020 é de R$15, né? Para residentes do Rio de Janeiro, né? Mais R$1,75 do boleto por composição. Se você entrar com 2 composições, você vai pagar 15 vezes 2,30, né? Mais os 2 boletos. Artes visuais, desenhos, pinturas, gravuras, esculturas, etc. Escolas de Belas Artes da UFRJ. O custo em 2020 é de R$150. Ok? Uma coisa importante, que uma vez até estava comentando com alguns colegas e tudo, sobre o ISBN, né? Existe uma diferença entre o registro da obra e o ISBN. O ISBN agora em 2020 ela é pela Câmara, pela CBL, Câmara Brasileira do Livro, né? E são coisas diferentes. O ISBN é aquele númerozinho que parece um código de barra que vem atrás do livro. Aquilo é mais para uma questão comercial. Não tem nada a ver. Quer dizer, está relacionado, mas não tem nada a ver com a proteção. Aqui eu estou explicando sobre a proteção do seu direito de autor, ok? Então, você fazendo isso que eu estou explicando aqui na Biblioteca Nacional, você não vai ter esse ISBN. Você vai ter a proteção da sua obra, ponto. Se você quiser comercializar, vender, etc., aí você vai ter que partir para uma outra coisa. Aí é a questão do ISBN, que não tem nada a ver com essa aula. Ok? Então, é isso que eu queria mostrar hoje para vocês. Cursos, eventos, palestras, pode entrar em contato por meu e-mail, rdmac.2018@gmail.com. Muito obrigado e até a próxima.